Olá, professores, olá, professoras, sejam todos bem-vindos a mais um encontro, hoje na presença do professor Marcos Bonfim, que vai me ajudar a conduzir essa conversa, esse bate-papo com a professora Ana Maria Monteiro, a quem a gente agradece, professora Ana, imensamente pelo carinho, pela militância na área, pelos textos, por todas as contribuições que eu e o Marcos tivemos o privilégio de ter muito diretamente, né, junto com outras professoras também muito queridas, a Carmen Tereza Gabriel, a professora Varley da Costa, um grupo muito forte aí, muito querido do ensino de História. Então, professor Marcos, quer dar boa noite aqui para os nossos colegas, ouvintes. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar contribuindo com esse projeto, a confiança tanto da Marcela como da Vitória, né, em poder contribuir e dizer que é uma honra, né, poder estar aqui do lado da Ana. Ana, sempre que posso, né, estendo o tapete vermelho, porque é uma das principais referências que tive na minha formação. Se eu cheguei até aqui, muito tem a ver com a presença da Ana na minha trajetória. E estamos aqui certamente para um bate-papo que vai nos enriquecer bastante, né, a todos nós da comunidade do ensino de História. Isso aí, a gente avisa, né, comunica, a professora Vitória está bem, mas ela não pôde estar presente com a gente hoje em função de outras demandas de trabalho. Então, Ana, seja muito bem-vinda, sinta-se acolhida, eu sempre falo isso para os nossos convidados, é um espaço virtual, mas é um espaço de muito afeto, de muita troca e de muito aprendizado também. Apresentando a professora Ana, ela é professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em Educação e mestre em História, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq e integrante do programa de pós-graduação em educação do UFRJ e do programa de pós-graduação em ensino de História, o Prof. História. Professora Ana, passo a palavra para você. Mais uma vez, obrigada e boa conversa para a gente. Então, também quero desejar meu boa noite para todos vocês, dizer da minha satisfação, do meu prazer de estar aqui, né, podendo participar desse bate-papo sobre ensino de História. Quero agradecer a Marcela, a Vitória, ao Marcos, né, pelo convite e oportunidade de estabelecer aqui uma conversa, né, falar, né, do meu trabalho, né, que tem se voltado, desde que eu ingressei na universidade, né, eu trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Faculdade de Educação. Então, a minha trajetória, né, ao longo desses anos, né, na universidade, na faculdade, tem se voltado principalmente para a formação de professores e formação de professores de história. E nessa trajetória, né, eu me envolvi, né, é o meu trabalho específico, né, trabalhar com os estudantes concluintes, quase concluintes do curso de licenciatura em História, na sua formação, quando eles ingressam na escola para realizar seus estágios e para discutir com eles, né, o seu trabalho, né, de acompanhamento, participação nas atividades escolares, nas aulas de História, discutindo paralelamente questões relacionadas à didática da História e ao currículo de História. Então, não por acaso, né, quando eu recebi o convite, a Marcela me perguntou sobre que temática eu gostaria de conversar com vocês, eu achei que seria bastante importante nesse momento, na conjuntura que nós estamos vivendo, né, falar um pouco, né, sobre professores, né, e na perspectiva com a qual eu tenho trabalhado, né, que está relacionada à sua formação, né, tanto a formação inicial e também a formação continuada, e também, né, discutir, né, as transformações e como é que esse momento que a gente vive hoje tem afetado, né, essa profissão, né, tem nos desafiado a pensar, né, alternativas, e não só desafiado, tem nos colocado efetivamente em situações bastante complexas, inéditas, como nós temos
né, discutido lá na UFRJ, né? No ano de 2020, a partir da crise instalada com a pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, e a necessidade de isolamento social, nós fomos, assim, apanhados, né, e eu não estou dizendo nada de novo, né, em situações completamente inesperadas e inéditas, né, e que afetaram a nossa vida privada, as nossas relações familiares, as nossas relações sociais e profissionais. E no nosso caso especificamente, né, em cada profissão com demandas muito específicas, né, como é o caso da área da saúde, mas no nosso caso, né, exigindo, né, uma transformação bastante profunda na forma como nós realizamos o nosso trabalho. Então, foi nesse sentido que eu achei que seria importante a gente voltar a uma pergunta, né, que eu já me fiz e respondi escrevendo um artigo para uma revista que foi publicada aqui no Rio de Janeiro e que deu origem à Revista de História da Biblioteca Nacional, em que eu escrevi um artigo perguntando, né, questionando professores de história, professores ainda são necessários? E aí achei que seria, né, um mote, né, interessante para a gente pensar agora, né, passados mais de 15 anos daquele momento em que eu formulei e discuti essa questão, se ainda hoje, no nosso contemporâneo, né, professores ainda são necessários, e mais ainda, no nosso caso, professores de história são necessários, né? E para falar um pouco sobre isso, né, eu sempre lembro, né, que os professores têm sido alvo de muitas, muitas críticas, né? De uma maneira geral, os políticos responsáveis, né, responsabilizam os professores pela crise da educação, pelo fracasso escolar dos alunos, pelo insucesso dos nossos estudantes nos exames internacionais em que eles são testados, né? E há um discurso muito forte de responsabilizar os professores por esses fracassos, por essas derrotas, né? E essa responsabilização é atrelada, associada à questão do despreparo, né? Da desqualificação, né? Os nossos professores não sabem, né? Essa expressão, eles não sabem ensinar, eles não sabem as disciplinas com as quais eles trabalham, com as que eles lecionam, não sabem lidar com as exigências das crianças, da infância, dos adolescentes e jovens no mundo contemporâneo. Então, uma série de faltas, né, de lacunas são atribuídas, e certamente, né, eu não vou aqui ficar numa posição romântica, né, de dizer, de afirmar que não, que estamos vivendo uma situação muito maravilhosa, mas eu quero problematizar essa questão do não sabe, né, que os professores não sabem, que os professores são incompetentes e, portanto, responsáveis por esse fracasso da escola. E a pergunta vem, se os professores são, né, incompetentes, incapazes e despreparados, então não precisamos desses professores, né? Estamos gastando uma verba bastante vultosa com pessoas, com profissionais despreparados, né? Então, associado a esse discurso, veio o discurso da não necessidade ou de uma progressiva substituição de professores por recursos tecnológicos, né? Plataformas digitais, que até o ano passado, o que era muito falado, né, era que essas tecnologias têm possibilitado um acesso à informação de uma forma muito ampla, né? O Google resolve as nossas dúvidas quando nós temos perguntas e não sabemos sobre determinados fatos, e também o fato de que, com isso, né, estaríamos dando acesso aos nossos estudantes ao que há de mais moderno nas tecnologias e, portanto,
preparando-os para o mundo e para as demandas do mundo atual, né? Eu considero que essa visão é equivocada, e aí o que aconteceu? No ano de 2020, quando iniciávamos o ano letivo, em março, final de fevereiro, março, fomos atropelados por essa pandemia e, com o isolamento social, as escolas começaram a pensar alternativas, né? Inicialmente, todo mundo muito sem saber o que fazer, né? Mas, assim, não podemos levar nossas crianças, nossos estudantes para a escola, temos que trabalhar, né, de forma remota. E aí surgiu essa expressão, que agora já está bastante banalizada, da educação de forma remota, o ensino de forma remota, e que é uma modalidade, uma forma de trabalhar que é nova, né? E que não é a educação à distância como a gente conhecia até então, onde o trabalho era todo preparado, com antecedência, em plataformas, com técnicas específicas para que o aluno acessasse, aulas pré-gravadas, tutores, chats, havia todo o aluno entrava num ambiente virtual e ali ele participava de atividades previstas. Com o trabalho de forma remota, nós fomos, assim, de forma muito rápida, tendo que nos adaptar, pensar alternativas, né, para poder lidar, né, lecionar, ensinar, trabalhar com os nossos alunos de dentro de nossas casas, com eles nas suas casas, né, e aí com todos os problemas que nós já sabemos, né, das dificuldades de acesso, das dificuldades, né, de ter os equipamentos com condições para poder manter uma aula, uma atividade por mais tempo, né? As escolas privadas se transformando e exigindo dos professores, né, o desenvolvimento de atividades, né, bastante criativas, enfim, fomos todos apoiados. E na rede pública, né, os professores, né, aqui no Rio de Janeiro, né, principalmente da rede estadual, e mais dos outros estados também, sendo convocados a desenvolver trabalhos nessa forma remota. Mas aí, curiosamente, ao mesmo tempo que tudo isso acontece, enfim, gerando uma situação de estresse redobrado para os professores, além do estresse com a pandemia, esse estresse do trabalho, as dificuldades das famílias, né, com as suas crianças, e aí surge, né, por parte de pais, principalmente mães da classe média, né, um reconhecimento da importância e do papel do professor, né, as pessoas clamando, eu quero meus professores de volta, como eles conseguem, né, trabalhar, eu não consigo, enfim. Mas, por outro lado, também, né, as dificuldades geradas para as famílias, né, das camadas mais pobres, com uma dificuldade de acesso aos equipamentos e a redes de Wi-Fi, um agravamento das situações de não acesso e de desigualdades, né? Então, a gente está vivendo um momento muito complexo, né, em que a gente está observando, né, um acirramento profundo das desigualdades no acesso à educação e, ao mesmo tempo, né, uma reflexão, né, uma oportunidade de se repensar, né, qual é o papel do professor, a necessidade do professor. Então, é curioso, né, e isso nos deixa perplexos, mas, ao mesmo tempo, toda a crise é um momento de pensar, né, alternativas novas, é um momento de criação, né? Esse professor que era considerado despreparado e desqualificado, ele agora tem a sua importância reconhecida e, ao mesmo tempo, a gente vê professores, né, num esforço tremendo para dar conta dos novos desafios com os seus alunos, num futuro que a gente não sabe, né, o que vai acontecer, né, quando voltaremos às atividades presenciais. Esse ano eu já acho que não vai ser possível, né? Ano que vem, talvez, mas certamente as atividades de forma remota, eu acho que serão incorporadas de alguma forma
a gente já está vivendo uma mudança que não vai ser possível um retorno ao que éramos no passado, né? Um outro ponto que eu queria mencionar é em relação à instituição escola e à instituição escola pública, que também, ao lado dos professores, recebe um ataque muito violento, né? Uma escola anacrônica, uma escola não capacitada, uma escola que já está superada e que precisa ser, na nossa visão, reinventada, né? Mas eu só queria lembrar, né, e afirmar aqui, né, como princípio básico do meu trabalho, da minha participação, né, a defesa assim, férrea, assim, comprometida, né, com a importância dos professores, né, a importância dos professores na relação com seus alunos, do nível da etapa que for, né, da aprendizagem, e da importância da escola e da escola pública, né, como um espaço institucional estratégico e fundamental para que a gente possa, né, contribuir para a afirmação de uma sociedade democrática, né, para a gente poder contribuir para uma sociedade onde a dimensão do público, do coletivo, da responsabilidade social seja vivenciada e compreendida de forma profunda. E quero deixar aqui claro que, muitas vezes, né, as críticas que são feitas aos professores e as condições que a escola oferece hoje são decorrentes, né, muito mais, né, do baixo investimento, né, dos nossos governantes com a educação, né, de um abandono em que as nossas escolas são deixadas, escolas em situações bastante precárias, né, na oferta do seu trabalho, e aí onde os professores não têm condições de realizar um trabalho, né, mais complexo, e condições salariais que melhoraram um pouco, mas ainda precisam ser muito melhoradas, para que a gente possa ter professores que não precisem mais trabalhar em 2, 3, 4 escolas, possam se situar em uma instituição e se dedicar ao seu trabalho com tranquilidade, né, com aprofundamento e com conhecimento mais profundo dos alunos com os quais eles trabalham, como são as condições, por exemplo, do Colégio Pedro II, de escolas federais, onde os professores trabalham às 40 horas e com salários condignos, né? Com salários que deem condições de uma vida tranquila. Então, eu quero chamar a atenção que muito da crítica que recai, né, ela devia ser voltada para essas condições em que o nosso trabalho é realizado, tanto do ponto de vista salarial, como do ponto de vista das condições de trabalho e das condições físicas. Tanto é que hoje, quando se discute, é possível, né, a gente já voltar a um trabalho presencial, um dos obstáculos maiores é que a escola ela tem espaços precários, pequenos, exíguos, né, e que não tem como você criar um espaçamento entre os alunos. Então, isso é revelador de condições, né, com as quais nós trabalhamos. Bom, dito isso, né, e, aliás, hoje estamos numa coincidência que eu espero que seja feliz, né, da votação e aprovação do Fundeb, né, até o final do nosso bate-papo, talvez a gente já tenha alguma notícia mais definida dessa votação na Câmara dos Deputados, mas, enfim, em relação a isso, né, o meu trabalho, meu trabalho, tanto com a formação dos professores, como com as pesquisas que eu desenvolvo, junto com os meus orientandos, e que eu tenho desenvolvido ao longo dos anos, né, tem se voltado para o que sabem os professores, né? Já que se afirma tanto que eles não sabem, né, e numa aposta, né, para a valorização do professor e para o reconhecimento dessa profissão, a minha pesquisa tem se voltado dentro da área de história e também na área de pedagogia, que eu também tenho feito trabalhos, tenho feito pesquisas, né, nessa área, né, o que sabem os professores em relação aos saberes que eles ensinam e considerando que eles ensinam para que alunos possam aprender, né?
atribuir sentido, significado, para que uma aprendizagem significativa se realize. Então, esse meu trabalho, né, que eu já tenho desenvolvido, iniciei na minha pesquisa do doutoramento, e ele vem sendo continuado em outras pesquisas que vão aprofundando aspectos, né? E, nesse sentido, né, a gente tem encontrado resultados muito interessantes, né? Indo para a escola, né? Participando de aulas, acompanhando aulas, observando, registrando aulas, analisando as formas como os professores explicam, né? Abordam as temáticas que eles são demandados de abordar, como é que eles lidam na interação com seus alunos, com as questões dos seus alunos, né? Que muitas vezes surpreendem a gente, né? E que a gente fica ali naquele momento sem muito saber, mas como esses professores resolvem essas situações, mas sempre focando, né, como o conhecimento histórico é construído, né, nessas relações que se desenvolvem no âmbito da instituição escolar, né, em turmas de educação básica, né? Tanto, né, a gente tem trabalhado mais com o ensino fundamental, os anos finais, ensino médio, mas também temos realizado pesquisas com os anos iniciais, né? Acabamos de ter uma pesquisa de mestrado concluída, né, que justamente focalizava. E nesse foco, né, o que eu queria chamar a atenção é a relação com o saber, né? Numa aposta, né, de que esse professor desenvolve os saberes e que não é o conteúdo da disciplina que ele vai ensinar. Ele precisa dominar esse conteúdo, claro, mas o como que ele ensina, né? E que não é saber qual a técnica, se é uma técnica de exposição oral, se é uma técnica de um trabalho de grupo, uma dinâmica de grupo, ou um trabalho com um vídeo ou um filme. Isso faz parte do seu conhecimento, mas o foco é a abordagem, né? Como tornar aquele conteúdo compreensível, significativo para aqueles alunos com os quais ele está se relacionando naquele momento, naquele tempo e naquele espaço escolar, né? Então, temos tido experiências muito interessantes, né? Nós procuramos, né, professores que são reconhecidos, né, como tendo realizado e que realizam atividades de qualidade, que são bem-sucedidos, né? E, nesse sentido, na pesquisa do doutoramento, eu fui buscar professores reconhecidos por seus pares como aqueles que desenvolviam trabalhos significativos, importantes, né? Então, o saber dos professores sobre os saberes dos colegas, sobre a forma de realizar a docência pelos colegas, foi o indicativo que me permitiu identificar e localizar professores com os quais eu desenvolvi a pesquisa. E aqui é importante prestar atenção nessa preposição que eu usei, né? Com os quais eu realizei a pesquisa. Eu não fiz uma pesquisa sobre os professores, eu fiz uma pesquisa, e tenho feito, e isso é um princípio importante no meu trabalho, uma pesquisa com os professores. Foi estando presente na instituição, com eles nas aulas, discutindo com eles, e eles tendo momentos onde eles me explicam o que fazem e por que fazem, né? E como fazem, como chegaram àquelas soluções, e esse trabalho é analisado e tem sido registrado, já está publicado em artigos, em revistas e livros, né? Posteriormente, nós mudamos, né? Fizemos uma mudança na metodologia, e no lugar de procurar professores indicados pelos pares, nós fomos buscar professores reconhecidos pelos estudantes como professores
não usamos o adjetivo bom, né? Não é que eles são bons professores, embora sejam, mas como professores marcantes, né? Essa categoria foi discutida, foi criada no âmbito do nosso grupo de pesquisa, foi uma produção coletiva, né? Professores que marcaram, que deixaram marcas nos seus alunos, que os alunos lembram deles após anos, né? E, no caso, nós definimos na metodologia professores que marcaram seus alunos e que foram muito importantes no momento da decisão da escolha do curso de graduação, do curso superior que eles optaram por cursar, né? Então, no nosso caso de História, nós fazemos uma pesquisa com turmas do primeiro período das instituições, temos feito isso, das instituições públicas federais e da PUC, estaduais também, a UERJ também, com um questionário onde eles respondem a questões e informam se eles tiveram, né, se eles tiveram algum professor que foi decisivo para que eles escolhessem o curso de História para fazer a graduação. E, enfim, as respostas são muito significativas, são muito importantes, elas ficam entre 85% e 90% dos estudantes que afirmam que foram fazer História por causa da marca, né, da influência, né, de um professor, e aí nós buscamos esses colegas, que são professores da educação básica, de escolas públicas do Rio de Janeiro, e com eles nós temos desenvolvido nossas pesquisas, né? E, enfim, para análise, a gente usa referenciais teóricos de autores que trabalham, né, tanto na área da história como na área da educação, né? Para fazer essa pesquisa, né, não consideramos que não é possível, embora seja necessário, absolutamente necessário, trabalhar com autores da área da história, mais especificamente com teóricos da história, com autores que discutem tempo, temporalidade, narrativa, documento, fato histórico, enfim, que nos ajudam a pensar, né, como que essas questões, porque numa aula de história estamos, né, produzindo conhecimento, e se é conhecimento histórico, questões afetas à produção do conhecimento histórico, estrito senso, historiografia, estão presentes também numa aula de história. Agora, num contexto discursivo, num contexto cultural, da chamada cultura escolar, onde adequações, né, reelaborações são feitas para que crianças, adolescentes e jovens ou adultos possam compreender, estudantes que não estão ali para se tornar historiadores, que são cidadãos em formação. Então, isso cria um contexto diferenciado que precisa ser considerado. E, por outro lado, né, contribuições de autores da pedagogia, da área da educação, também são importantíssimos para que a gente possa compreender esse contexto, né, que a escola cria para que a educação escolar, a educação formal, possa se desenvolver. Então, em linhas gerais, né, são essas questões, né, que mostram, né, que a nossa aposta, né, tem sido bem sucedida, né, de alguma forma, né, porque nós temos encontrado colegas, né, que realizam trabalhos muito potentes, muito criativos, né, reconhecidos pelos seus estudantes como marcantes, e que, mesmo em condições, às vezes, muito precárias, em salas de aula quase sem recursos, né, conseguem, né, estabelecer o que a gente chama de uma relação com o saber. É uma relação porque nós entendemos que não é uma simples transmissão de repetição, né? É uma relação porque esse conhecimento produzido, ele implica na apropriação que o professor realiza em relação ao conhecimento que ele está ensinando, né? Porque senão ele vai mandar ler no livro e dizer, abre a página tal, leia a página do texto tal, copia, responde, né? No momento que ele desenvolve uma abordagem, uma explicação,
isso implica necessariamente que ele estudou aquele conteúdo, ele se apropriou daquele conteúdo, e ele vai trazer, operar, né, com, inclusive, experiências, né, da sua vida pessoal, da sua vida profissional, que possam tornar aquele conteúdo, aquele assunto, aquele conhecimento, compreensível para aqueles alunos que estão ali com ele naquele momento. E, por sua vez, na interação, né, a relação com o saber vai sendo estabelecida com os alunos. Então, o triângulo pedagógico, né, que o professor Nova já menciona há muito tempo, né, professores, alunos e os saberes, né, ele se estabelece, né, nessa relação onde o professor media essa relação do aluno com o saber, né, e ali ele vai, né, estabelecer uma relação também que é para o historiador, para nós, fundamental, que é a problematização, né? É o porquê, né? E, com isso, provocar os alunos a pensar, né, que o mundo não é porque é porque ele foi construído, né? O nosso mundo social, cultural, é uma construção histórica, né, onde nós e nossos antepassados participamos de sua elaboração. Então, ajudar os alunos a construírem ter essa percepção é um trabalho que é importantíssimo, né? É a desnaturalização do social, né? A compreensão da historicidade do social, e que no nosso trabalho de relação é absolutamente importante de ser compreendido. Enfim, acho que já falei bastante, né, Marcelo? Não é, Marcelo? Acho que podemos abrir para o debate. É sempre um prazer te ouvir, professora. Eu tenho uma pergunta que na verdade, uma pergunta pessoal e profissional ao mesmo tempo, ao ouvir você falar, e conheço também a pesquisa, né, que você trabalha com essa ideia de professor marcante. Eu queria ouvir de você como você se percebe como uma professora marcante, porque, por exemplo, a gente começou a transmissão aqui, vários recados, isso é maravilhoso, né, dos colegas, alunos, ex-alunos, que já tiveram contato com você há anos atrás, outros que são seus orientandos atualmente. Como você se percebe como uma professora marcante? Gostaria de ouvir um pouquinho, e também, professora, em relação aos trabalhos de orientação como professora universitária, o que é esse trabalho de orientar, às vezes, colegas que estão também há anos na educação básica, pensando sobre a sua prática, como isso transforma a sua maneira, a sua forma de ser professora? Bom, enfim... Era essa as minhas duas perguntas. Não, é evidente que isso, para mim, é um sinal de realização do meu trabalho, né? Eu acho que esse reconhecimento de alunos agora, de orientandos, de ex-alunos, né, me deixa muito feliz, evidentemente, e é algo que eu busquei na minha vida, sabe, inteira. Eu fui professora, né? Antes de atuar na universidade, eu fui professora, na época era professora primária, que se chamava, não era, depois com a LDB agora de 96, é que a gente usa a terminologia de anos iniciais, né? Eu era professora primária, depois do primeiro grau, fui professora, portanto, de crianças, alfabetizei, depois trabalhei com a quinta, oitava série, o segundo segmento do primeiro grau, e fui professora de ensino médio. Então, eu tive uma experiência muito, muito grande, professora de história, né, nesses outros cursos, e sempre, aí eu acho que foi uma coisa, eu sempre gostei muito do que eu fazia, eu tanto gosto de dar aulas, de ensinar, como gosto de história, né, e enfim, esse gostar de ler sobre história, de saber sobre história, né? E ao ingressar na universidade, com esse concurso, que era para didática e prática de ensino de história, aí tem um fato que eu tenho mencionado recentemente. Eu me surpreendi muito quando eu ingressei na UFRJ,
e descobri que a educação não era muito valorizada no âmbito da UFRJ. A Faculdade de Educação era um lugar que não tinha, o prestígio era muito baixo, né? E mais ainda, né, trabalhar com didática e prática de ensino era ainda considerado assim, uma área menor dentro do trabalho possível na Faculdade de Educação, que tinha nos professores da administração, da educação brasileira, da história da educação, da sociologia, assim, aqueles considerados os grandes talentos, e os professores das didáticas considerados aqueles que faziam um trabalho mais fácil, porque era da prática, né? E aí foi uma determinação minha que eu disse, eu não acho nada disso, eu acho que é nesse momento da realização que a gente vai poder, né, fazer acontecer e tornar esse trabalho efetivamente válido, né? E foi uma determinação que orientou minha atividade, né, no sentido de evidenciar, né, os desafios, as dificuldades e a complexidade desse trabalho, né? Eu acho que os meus alunos foram acompanhando comigo, e depois, quando criamos o CESPEB, que é o curso de especialização em ensino de História, com professores, o Prof. História, trabalhar na pós-graduação com a pesquisa e ensino. Quer dizer, eu acho que o que eu posso explicar é que isso, para mim, foi sempre muito uma verdade, para mim, verdadeiro, uma coisa que eu faço porque eu acredito e gosto, né? E aí o retorno, acho que vem, né? E o sentido político desse trabalho, sabe? Eu acho que é um dado também importante, né? Da afirmação política desse profissional e dessa instituição, numa sociedade como a nossa. Em qualquer uma também, mas na nossa é mais, né? Enfim. Obrigada, Ana. Acho que o professor Marcos tem perguntas e colocações também do público para a gente começar o processo aqui de bate-papo a partir das perguntas que vêm dos colegas. Marcos? Sim. Então, Ana, eu vou trazer uma questão do público, mas antes eu quero reafirmar que a Ana também é uma professora marcante na minha trajetória, né? E ela sabe disso, foi minha professora no CESPEB, foi minha professora no mestrado e no doutorado em educação na UFRJ, e tenho muito orgulho de poder ter tido a oportunidade desse contato com a Ana, né? E agora como colegas. E, Ana, eu trago uma questão do professor Arnaldo Slatia, se não me engano é isso. Professora, cada vez as universidades estão aumentando a carga horária para atividades não presenciais e já usam 40% dessa carga em disciplinas que não há docentes, só atividades. O que você pensa sobre? Então, Arnaldo, essa é uma questão que nos preocupa, né? Esse risco, né, está presente agora, e, por um lado, né, com esse movimento de não contratação, por um lado, não contratação para redução de custos, né? Por outro, né, com a situação ainda difícil que a nossa profissão enfrenta, né? Em algumas áreas, né, a gente tem carência de candidatos, de professores ou alunos que encontram em outras áreas, posições do mercado de trabalho, condições melhores de atuar, né? E por um lado, aí começam essas substituições para suprir essas demandas. Eu não sou contrária ao uso das tecnologias, das plataformas, desses recursos. Na sociedade contemporânea, a gente está no mundo, e isso amplia nossas possibilidades. Agora, eu sou contrária completamente a um entendimento de que essas tecnologias, isoladamente, por elas mesmas, elas dão conta do trabalho educacional. A presença de um professor que acompanhe, né? Não precisa estar acompanhando todo o tempo da duração do trabalho, mas que esteja pontuando, né? Abrindo outras perspectivas, problematizando, né? Eu acho que nós não podemos abrir mão. E uma preocupação que nós temos agora, a partir
dessas possibilidades e do uso do trabalho remoto e das secretarias, né, exigindo, né, que os professores trabalhem dessa forma, né, nos deixa preocupados com o futuro, né? Até que ponto, né, vamos ter gestores que considerem que isso pode ser uma forma de economizar, né, recursos numa área onde a mão de obra é muito numerosa, né? Os professores são muito numerosos. E isso gera custos que alguns consideram pesados, né? O que é um equívoco, um erro, porque a educação é um investimento básico, né, para desenvolvimento de qualquer sociedade. Então, a minha posição é essa. Eu não sou negativista em relação às novas tecnologias. Nós estamos aqui podendo realizar essa atividade aqui do bate-papo por causa da tecnologia, dessas plataformas, mas entendo que a presença, os professores são necessários por causa disso que eu falei, da relação com o saber, dessa mediação, né? Onde ele, junto com os estudantes, ele pode abrir perspectivas, né? Levar os alunos a viajar além daquele tempo e espaço onde eles estão, né? Superar aquelas barreiras imediatas para pensar outras possibilidades, né? Então, isso é absolutamente fundamental. E desenvolver esse gosto pelo estudo, pela aprendizagem, pelo conhecimento, né? Contribuir para a valorização dessa relação com o saber. Não sei se acho que deixei a minha posição, né? Isso, Ana. Obrigado. E eu queria fazer uma pergunta agora minha, no sentido de que a gente vive num contexto onde o conhecimento histórico tem sido equiparado à opinião, né? Um contexto, né, que já vem de alguns anos, mas que o atual governo se esforça, né, em colocar opinião como se fosse sinônimo de conhecimento, né, e desqualificar conhecimento como sendo opinião. Então, eu queria saber de ti qual o papel do professor no processo de validação de determinados conhecimentos no espaço escolar. Então, eu acho que esse é um papel, né, onde os professores, e no caso nós, professores de história, têm uma contribuição importantíssima a trazer, né? Quer dizer, e é um trabalho, né, bastante delicado, porque opinião, né, e com acesso à informação como temos e os jovens têm, né, eles vão encontrar opiniões as mais variadas sobre tudo, inclusive aquelas que vão negar a ciência, né, negar o que se aprende na escola, desqualificar o que se aprende na escola. Então, nesse sentido, né, mais uma vez, a questão da relação do professor com os seus estudantes, ela é ponto de partida, ela precisa ser estabelecida, né? E cada vez mais, né, a gente vai precisar se preocupar com isso, né? Estar com os alunos não é ali mecanicamente, burocraticamente, para cumprir uma tarefa que foi atribuída, né? E eu vejo que quem escolhe ser professor, quem vai se formar, estudar, né, dedicar anos da sua vida para essa atividade, se há algum dom nessa história, é o gostar, né, dessa relação com o conhecimento, ter interesse por saber mais, é por aí. Depois é desenvolvimento. Então, lidar com os alunos numa perspectiva, né, de trazer isso para eles e de trabalhar com eles, né, mostrando como se produz esse conhecimento histórico, né, como se trabalha na investigação histórica, na relação com as fontes, com as questões, por quê, e trazendo as diferentes formas, né, de
constituição do mundo social, do mundo político, do mundo cultural, né? E um cuidado que a gente precisa ter, que não é de partida ir desvalorizando e desqualificando opiniões. Isso aí está errado, você não sabe, isso aí é meramente uma opinião, eu que vou trazer, né, um conhecimento que é verdadeiro e válido. Mas vejam como é complexa essa nossa atuação, né? A partir mesmo das opiniões que são trazidas, problematizá-las e poder, a partir da contribuição que a produção de conhecimento histórico oferece e nos ensina quando nós estudamos história, trabalhar com os alunos para eles entenderem, né, que a gente está buscando compreender, né, esses fenômenos, mesmo que a gente entenda que não existe uma verdade, né, mas que a gente tem um compromisso com a busca dessa verdade, né, e que a investigação histórica, que nós vamos poder fazer também com os alunos na sala de aula, pode contribuir para um esclarecimento das questões envolvidas em cada contexto. Agora, é complexo, né? E não é só colocando informações, né, para serem memorizadas que a gente vai conseguir isso. Professora Ana, a Núcia, professora Núcia Oliveira, comentou que ela está com a turma dela do Prof. História aqui acompanhando a live. E é bom, né? Que bom, é um espaço de formação para todos nós. E ela trouxe a seguinte pergunta: as pesquisas do Prof. História têm feito muito pela nossa área, não é mesmo? A professora Ana poderia comentar sobre a importância da pesquisa na educação básica feita pelos professores e professoras? Olha, Núcia, isso é absolutamente... isso é muito importante, né? E eu acho que uma das realizações das quais eu muito me orgulho foi a criação e a existência do Prof. História, né? Desse mestrado profissional, que de alguma maneira dá continuidade a um projeto do nosso CESPEB, do curso de especialização em saberes e práticas na educação básica. A realização da pesquisa pelo professor da educação básica, né, ela tem duas formas de contribuir, né? Primeiro, né, nessa perspectiva que eu comentei na resposta anterior ao Marcos, né, de como pensar, né, de orientar, conseguir que os alunos entendam, compreendam o que é a história e como ela se produz, e que isso é um processo, né, que está atravessado por uma perspectiva de investigação, né, do realizar pesquisa, mas como investigação. Eu acho que essa palavra ajuda muito, né? Quer dizer, o professor, diante da sua turma, para ele poder entender melhor qual será a melhor forma de abordagem de uma temática, ele precisa conhecer seus alunos, né? Dos seus interesses, do que eles já sabem, do que eles trazem nas suas memórias, do que eles trazem das memórias familiares, né? E isso exige uma relação mais próxima, né? Em que as subjetividades possam ser conhecidas, né? E entendidas e trabalhadas nesse currículo. Então, a pesquisa, né? E trazer com os alunos, por um lado, a pesquisa que o professor vai desenvolver com seus alunos, para que os seus alunos compreendam o processo de produção da história e de conhecimento que ali é gerado. E o professor, né, e com essa oportunidade, ao realizar o mestrado profissional, ao pesquisar problemas oriundos do chão da sala de aula, da sua própria contingência, né, ele vai tendo a oportunidade de compreender, né, as várias relações, essa complexidade, e tentar pensar, né, como é a proposta do Prof. História, né, um material pedagógico, a gente chama de produto, embora essa palavra não seja a melhor de todas, que venha a possibilitar aprendizagens significativas em relação àquele problema inicial. Então, desenvolver essa possibilidade, né, da pesquisa do professor da educação básica
é muito importante no sentido de do que a gente chama de profissionalização docente, né? Um professor profissional é aquele que ele sabe dizer, explicitar por que faz o que faz, né? Se eu desenvolvi esta abordagem para trabalhar, né, o Estado Novo no Brasil, na década de 30, 40, se eu usei esse caminho ou aquele, eu vou saber por que eu optei por esse caminho ou pelo outro, né, com essa turma, com esses alunos. Então, a pesquisa, né, a partir de um problema que emerge da sua prática, ela vai poder viabilizar um aprofundamento nessa formação e melhores condições, né, para o trabalho a ser realizado, na medida que esses estudos são socializados, distribuídos, publicados, né, compartilhados pelos colegas, né? Nós hoje temos no Prof. História 39 instituições associadas, né? São quase 1.500 professores participando, e é uma beleza da gente ver, né, o interesse e trabalhos muito bons que têm sido produzidos nas dissertações de mestrado. Eu estou agora finalizando um artigo sobre isso. Então, a gente fez um levantamento, até agora foram produzidas 460 dissertações de mestrado. Vocês pensem nisso? Um curso que começou em 2014, né? Está na sua 5ª turma, mas mostra esse trabalho, né, de investimento em pesquisa por professores atuantes, né, e que ainda fazem isso trabalhando, né? Eles estão lá trabalhando e estão também desenvolvendo a sua pesquisa. Ótimo, Ana, muito obrigado pelos esclarecimentos. E eu trago agora uma pergunta muito boa também do professor Emanuel Oliveira. Ele diz: recentemente você publicou o verbete Transposição Didática no Dicionário de Ensino, organizado pela professora Margarida Dias. Na sua opinião, por que esse conceito ainda é mal compreendido, ou não? Realmente foi publicado o verbete, né? Me solicitaram, porque acho que Margarida, quando me pediu para escrever sobre isso, porque eu trabalhei com isso na minha tese, né? É um conceito, vamos dizer, polêmico, né? E mal compreendido, né? Na época, quando eu estava fazendo o doutorado, né? Eu comecei o doutorado em 97, estava retomando os estudos, porque, enfim, tinha entrado na faculdade de educação e eu queria fazer isso, e no contexto do doutorado eu tive contato com esse autor, que também era uma novidade no Brasil, né? O livro é de 89, 91, a publicação espanhola, e quando eu fui ler, foi uma leitura difícil, né? Não foi uma leitura fácil, né? Na época eu fazia a disciplina com a professora Alice Lopes, que trabalhava com esse conceito na sua tese de doutorado também, a professora Alice da UERJ agora, e, enfim, foi assim um achado, né? Um autor que o que me chamava a atenção inicialmente é que ele queria tornar científico o estudo da didática, né? Que a didática saísse da perspectiva tecnicista, né? Que ela tinha assumido fortemente, e pudesse ser estudada, né? Na perspectiva epistemológica, né? E aí ele traz essa possibilidade de entender que foi por esse autor que eu fui começar a construir o conceito de conhecimento escolar, né? Uma produção da cultura escolar, uma produção do conhecimento na escola, e que ele definia como sendo decorrente, né, daquele movimento vamos dizer, descendente na sua proposta, né, do saber acadêmico para o saber ensinado, né, porque ele não usa o conceito de saber escolar, ele usa o conceito de saber ensinado.
e depois o conceito de saber aprendido. Então, pelo Chevalar, eu fui tendo a oportunidade de encontrar um autor que já trazia uma explicação que permitia compreender que esse saber ensinado não era o mesmo que do saber acadêmico, né? E ele depois comenta que esse saber ele chega a momentos que ele envelhece, vamos dizer assim, e ele precisa ser renovado, e começa a falar de uma dinâmica. Na minha tese, eu já chamo atenção, e nesse verbete eu falo isso, eu questiono, né, essa visão dele, né, dessa verticalização, né, que era um fluxo, né, do acadêmico para o escolar, para o ensinado, e que era uma visão que traduzia uma hierarquização, e uma hierarquização que eu queria, de alguma maneira, superar com os estudos que eu fazia, né? Porque no senso comum, inclusive na universidade, de uma certa maneira, em relação ao educacional, o escolar é aquele saber que foi distorcido, tem erros, né, simplificado em relação ao saber ao conhecimento científico, que seria um conhecimento menor problemático, né? E então, a partir daí, dessa problematização do Chevalar, eu fui construindo o meu problema de pesquisa, de investigar, de compreender se realmente havia uma produção original na escola e se essa produção era inevitavelmente equivocada ou cheia de erros, ou se ela poderia ser realizada de uma forma produtiva, qualificada, considerando as demandas daquele contexto, né? Então, eu vejo, né, que o Chevalar, ele talvez a partir do meu trabalho, ele é muito questionado, atacado, como sendo o errado. No meu entendimento, né, essa ideia de que ele fala, eu acho que um dos problemas é o próprio conceito de transposição, que do francês era transposition, veio para o transposição, da ideia de que você retira de um lugar e coloca no outro, né? E isso gera um entendimento equivocado em relação ao conceito do Chevalar, porque ele justamente vai dizer que não, que há uma mudança, né? Agora, como essa mudança se dá, é que aí o trabalho dele, naquele momento, vai até um certo ponto, e depois outros autores nos ajudam a complexificar essa construção do saber escolar. Mas a professora Carmen, inclusive, ela já tem comentado, né, que ele explica isso em um outro texto, né, que a transposição ele traz da música, né, em que transposição ela significa mudar o tom, né, não é simplesmente tirar de um lugar e botar no outro, né? É o conhecimento, mas ele muda de tom, ele já tem uma reelaboração, ele tem uma mudança, e isso nos ajuda a compreender. Agora, é uma leitura que eu acho que gera confusão, porque as pessoas não leem o texto, eu espero que o verbete ajude a compreender, né? Mas o que eu considero é que ele para mim, ele me ajudou a começar a trilhar o construto teórico que eu produzi para poder realizar as minhas investigações, em que eu tinha como hipótese, ou como aposta, que o conhecimento escolar poderia e pode ser, né, pode produzir construções próprias e que não trazem erros, que não são simplificadas, que são complexas e que estão ali e são compreendidas pelos estudantes com as quais elas são produzidas, né? Enfim, não sei, acho que... Mas espero que esse verbete contribua, né? Aliás, foi um trabalho muito... Com certeza. Muito importante na nossa área, né? Esse dicionário, eu acho que foi uma contribuição da Margarida e da Marieta muito, muito importante mesmo.
Necessária, né? Esclarecedora. Necessária. Ana, dá tempo da gente trazer mais uma pergunta? A gente está completando 1 hora agora, mas como a gente quer aproveitar muito tempo com você, eu separei mais uma da professora, beleza? Da professora Maria Cristina, que Dantas Pina vai estar com a gente aqui esse mês, trabalhando sobre formação docente. E ela questiona o seguinte: nas suas pesquisas mais atuais, quais as principais dificuldades e desafios dos professores de história nesse processo de apropriação e, entre aspas, ali, adaptação do saber histórico na sala de aula? Maria Cristina, tudo bem com você? Enfim, nas pesquisas atuais, né, o que a gente percebe, de alguma maneira, eu acho que os desafios, alguns permanecem, né? Um deles eu vejo, né, que, vou dizer, entre aspas, né, uma certa arrogância nossa, né, na relação com os nossos alunos, né? Quando eles trazem as opiniões, quando eles trazem questionamentos, né? A gente lidar com isso não é simples, né? Ainda mais num contexto como o de hoje, né, em que a gente ouve absurdos sendo ditos, né? Mas eu acho que hoje o maior desafio é trabalhar, né, no sentido de colocar em questão essas narrativas negacionistas, né, e trazer elementos, né, que possam contribuir na argumentação para mostrar o equívoco e trazer alternativas oriundas da própria produção histórica para a compreensão do fenômeno, né? Essa negação, né, que o nazismo era socialista, né, que correu e corre ainda, né? Como desconstruir isso, né? Num partido que trazia no nome, era o Partido Nacional Socialista, né? Como lidar com isso e desconstruir a própria terra plana também, que parece tão óbvio, né? Mas que, enfim, é trazido. Então, para isso, né, o professor precisa ter, né, um domínio desse conhecimento que ele ensina. E se ele vai trabalhar isso numa aula, ele precisa se preparar, ele precisa até reler, buscar autores que possam, né, que só com um discurso de senso comum a gente não desconstrói, né? A gente vai precisar trazer referências dos nossos estudos para exemplificar, para argumentar, para desconstruir. Eu acho que hoje essa disputa de narrativas que está em curso é um dos nossos desafios maiores, né? Agora, entendo também que no momento em que um professor ganha a confiança dos seus alunos, né, ele passa a ser seguido na escola pelos estudantes que querem continuar a conversa, querem continuar perguntando e sabendo, né? Então, a aposta, né, na relação com o saber, na relação com o conhecimento, ela para mim, se mantém, e também nessa abertura, né, para a relação com esses nossos alunos, né? Eu acho que hoje, né, a gente tem mais clareza, né, em relação aos estudos interculturais, né, da diversidade de estudantes, né, e da questão da diferença, né, na hora de lidar com os nossos alunos, né? Nós nunca trabalhamos com turmas homogêneas, né? Mas agora a gente tem, teoricamente, né, condições de compreender, né, que a gente trabalha com pessoas que são diferentes, têm demandas diferentes, compreensões diferentes, e isso é de uma riqueza enorme, né? Mas a gente precisa aprender a lidar com isso, com essas pessoas, lidar com elas como pessoas que estão ali conosco, né? E para estudar juntos, para aprender, né? Então, nos abrirmos para conhecer esses alunos, né? Conversar com eles e trazer possibilidades, né, de histórias outras, né? Porque
se não formos nós, quem vai fazer isso? Né? A televisão, a grande mídia, né, só coloca programas mais de debate em horários muito tardios, né? E nas redes sociais, o mais fácil é a busca do que a gente conhece, dos amigos, e ficar por ali, né? Então, eu vejo, né, esses são os nossos desafios, e esse da relação com o aluno, eu acho que não é novo, é um desafio que sempre esteve conosco. Eu gostaria muito que os nossos professores, né, que são necessários, por isso, né, para ir fechando um pouco, porque eles por meio do conhecimento que eles possuem, que é um conhecimento da disciplina, mas é um conhecimento profissional, né, de como desenvolver a docência, né, como ensinar, né, e ensinar não é repetir, né, ensinar é produzir significados, contribuir para que as pessoas possam atribuir sentidos aos fenômenos do mundo. Esse é o nosso desafio, né? E que o sentido não seja, que aula chata, que coisa mais desagradável, muito cansativa, eu queria ir embora, né? Que eles possam descobrir, né, esse mundo e as suas possibilidades de construção e de superação de lutas, né, pelos nossos direitos, pelas nossas possibilidades de vida melhor. Ótimo, Perfeito, Ana. Ana. Mais uma vez, muito obrigada por todas as suas palavras, pelo tempo disponibilizado, pela paixão que você tem pela profissão. Isso realmente é uma inspiração, né? Mais do que... Aliás, acho que você consegue transmitir isso nos seus textos, nas suas palestras, conferências. Então, que sirva aí de combustível, de energia para a gente, todos nós que estamos aí nas nossas lidas, trabalhando mais do que nunca, né? A gente falava isso antes de começar a live, trabalhando muito. Então, que seja realmente esse combustível necessário para essa renovação. Passo a palavra ao professor Marcos também para caminhar para o encerramento, e depois, na sequência, se você também quiser trazer algum recado final, alguma palavra específica, está aberto. Não dá vontade nenhuma de terminar, né? Uma live com a professora Ana Maria Monteiro é sempre um privilégio para nós ter contato com a fala dela, né? Com essa fala sempre sensível e, ao mesmo tempo, bastante engajada, né? Bastante forte, e os comentários todos, né, ao longo da live mostram como a Ana foi professora marcante de várias gerações, né, de professores de história, atuando na educação básica, no ensino superior, enfim, nos diversos espaços de atuação. Então, eu queria agradecer a presença de todos e todas que estiveram aqui, agradecer a Ana pelo privilégio de poder ouvi-la em tempos tão difíceis, né, ganhar um fôlego, como a Marcela falou, e levo para a Ana, né, o espaço para que ela faça sua despedida e possa cumprimentar os colegas que participaram. Lembrando que tivemos uma audiência altíssima, uma das maiores aqui do bate-papo. Que bom. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar com vocês. Não pude ver os rostos, mas sabendo que há amigas, colegas que não vejo há muito tempo. Espero que, enfim, que tenha ajudado, ou tenha, ao compartilhar minhas experiências, possa, né, reforçar e dizer mais uma vez, né, como eu respondi a Marcela, né, que isso é verdadeiro para mim, é o que eu acredito, e fico muito feliz de encontrar o reconhecimento, receber o reconhecimento. E quero dizer aos professores também, mais ainda aqueles do Rio de Janeiro, onde eu trabalho, né, que nós lá na universidade estamos abertos, né, para as atividades vão ser reiniciadas agora em agosto, né, as aulas vão ser realizadas de forma remota, e que estamos lá, que se vocês precisarem, nos procurem, né, que estamos, né, aqui prontos para compartilhar com vocês, trocar experiências,
e estarmos juntos, né, nessa luta, nesse contexto tão inédito, tão renovador e tão que a gente ainda não sabe muito o que vai ser, mas estamos lá e, se quiserem, né, nos procurem, né? Então é isso, muito obrigada. Então, obrigada a todos, obrigada, Marcos, obrigada, Ana, mais uma vez. Boa noite para todos e todas. Se cuidem e, quem puder, fique em casa, né? Como sempre lembra a Vitória, ela fala sempre isso aqui, fique em casa se cuidando. Tchau, tchau.